Fala pessoal, eu sou Rafaela e vídeo de hoje eu trouxe um vídeo diferente porque esse mês fazem 12 anos que a gente tá junto e eu decidi trazer esse vídeo que não tem muita, relação com o que a gente passa aqui no canal, mas por ser uma data especial, eu decidi trazer pra vocês. E é o vídeo contando a nossa história, como é que a gente se conheceu, né, e como é que a gente já tá há tanto tempo junto. Se você tá perguntando qual é a idade da gente, eu vou explicar nesse vídeo, né. Esse mês, agora dia 11 de maio, nós fizemos 12 anos de namoro e em março nós fizemos 5 anos de casados. Então a gente casou com quase 7 anos de namoro. Então vamos lá. Primeira coisa, a idade da gente, né? Faz 12 anos que a gente tá junto há bastante tempo, mas a gente não é tão velho assim. Eu tenho 28. E eu tenho 27. Eu tenho 28. E eu tenho 27, mas vou fazer 28 agora, dia 26 de junho, né? E a gente se conheceu num curso de inglês, né? No FESC, que é um curso de inglês nacional, todo mundo conhece. Na época eu tinha 14 anos, eu não sei se você já tinha 15 ou se você ainda tinha 14, né? Eu não lembro. E é bom as fotinhas para ilustrar esse momento de como em que momento a gente se conhece, né? E a gente se conheceu com 14 anos lá, fazendo o curso de inglês e tal. E a gente não começa a namorar logo quando a gente se conhece. A gente passa ainda muito tempo, mais de um ano. Mais de um ano. E a gente era muito amigo nesse curso de inglês. Nós, inclusive, tínhamos outros amigos também nesse curso de inglês. Não era só a gente, né? A gente tinha várias pessoas. E a gente começa a ficar muito amigo, começa a sair junto, começa a frequentar os mesmos locais, mas a gente nem pretende namorar, nem tem intenção nenhuma. E eu acho que a primeira vez assim, que a gente tem uma saída assim, que as pessoas conhecem uns aos outros é no meu aniversário de 15 anos, que eu convido para vir na minha casa e estão todos os meus amigos de escola, de todos os cantos, estão aqui. E eu acho que é aí quando a gente começa a quase namorar, mais ou menos nessa época, mas também a gente não namora nessa época, né? Na verdade, a gente veio aqui e não tinha nem tanta intenção ainda. Eu conheci os amigos da Rafa aqui, mas também, sabe... A gente tá falando aqui porque foi nessa casa. Nessa casa, Por isso que a gente tá falando aqui, né? Então, mas passa isso, a gente começa a sair pros cantos, ir pra cinema, pra shopping. A gente ia muito pro shopping. Muito. Se vocês acham que a gente vai muito hoje... A gente ia muito pro shopping, era imoral. Inclusive, algumas cenas aí do shopping existia na lateral do Partage, né? Que não era Partage, era o West Shop na época. Uma graminha e podia ficar sentado. A gente passava horas lá sentado nessa grama e tal. E era um dos cantos que a gente mais ia. Mas, passando isso, esse tempo da gente sendo amigo e tal, a gente começa... As pessoas a começarem a zoar que a gente tá namorando, porque realmente a gente saía muito. Muito. Sempre a gente saía. Sempre. E a gente se falava muito também, né, nessa época, né? Nessa época onde tem o MSN. Pra quem não conhece, o MSN, ele é como se fosse um WhatsApp, só que ele não é de mensagem instantânea. Você precisava entrar como uma rede social, estar logado para receber essas mensagens. E, obviamente, não era por celular, porque não era a era do smartphone. Era através de computadores que você acessava isso. O famoso Orkut também na época. Orkut, a gente se falava muito no Orkut e tal, fazia aqueles depoimentos. Pra quem não sabe, o Orkut tinha uma página inicial que tinha depoimentos, era super tosco, mas era tipo o ápice da época, né? Então pronto, passando isso, nossos amigos já começam a zoar que a gente tá namorando e tal, porque a gente se encontrava muito. Eu ia muito no FESC, no FESC que eu ia, que eu estudava lá. Eu ia muito no IF, que ele fazia IF, ele ia muito no Mater Cristo, que era a escola que eu estudava. E beleza. Passando isso, ele começa a frequentar a Nazareno. Só que nessa época, entre ele frequentando a Nazareno, eu começo a frequentar a Batista, que era a igreja de uma amiga minha. E ele começa a ir comigo nessa igreja e tal. E vai passando, isso a gente é amigo mais de um ano. Até que no dia 11 de maio de 2010, né, quando a gente já começa a conversar muito, é onde acontece o pedido de namoro. E é na frente da Batista. A gente tava em algum culto especial, não lembro o que era. Para adolescentes, eu acho. E aí, é lá na frente da Batista, em frente a uma lanchonete, uma farmácia que existia na época. Tem umas imagens aí. Não tem mais nada a ver o canto, porque na época era uma farmácia e outra lanchonete. Hoje em dia, outra lanchonete, um consórcio, tem mais nada a ver. Mas era esse canto aí que a gente tá mostrando aí nas imagens. Ficou especificamente nesse canto aí e a gente começa a namorar nessa época. Tanto eu nunca tinha namorado com ninguém, como o Felipe também nunca tinha namorado, então foi nosso primeiro namoro. E claro, tem aquela coisa que não vai dar em nada, né? Porque, obviamente, eu ia acabar de fazer 16 anos no mês seguinte, e Felipe já tinha, acho que 16 anos nessa época. E a gente foi muito amigo antes, né? Diferente da maioria das pessoas. Beleza, passando isso, a gente namorando muito tempo.
né? Acho já com 2 anos. 2 anos e pouco, ó. É onde é nosso 3º ano, né? É. E aí, Não, 1 ano e pouco, né? A gente tem que começar a namorar no 2º ano. no 2º, né? Eu acho que é. No 3º ano, eu tô no 3º ano da escola do lado maternista e o Felipe tá no 3º ano do IF, ou seja, ele ainda tinha 4º ano. Mas no 3º ano, eu decido fazer cursinho em Natal. Então eu vou me mudar para Natal e Felipe vai ficar aqui em Mossoró. Só que logo depois ele passa na faculdade. Ele vai fazer odonto em Caicó, que é uma cidade no interior, do interior do Rio Grande do Norte também. E eu morando em Natal. E aí a gente decide terminar nessa época. E a gente fica separado no ano mais ou menos ali, eu acho que é 2011 ou 2012. A gente fica mais ou menos 2012, 2012, ó. Mais ou menos uns 5 meses separados. Eu esqueci de comentar, mas um dos cantos que a gente mais frequentava quando a gente namorava era o parque. Né? Tipo, foi um dos cantos, assim, muito fortes do nosso namoro na adolescência. A gente foi muito no parque durante o 1º ano. Lembrando o parque que ele ficou mês aqui na cidade. A gente foi, sei lá, toda semana. Até porque o Felipe tem a cortesia do parque, então a gente ia muito. E outro canto que a gente frequentava pra caramba também é a Praça da Convivência, que era um canto que foi criado mais ou menos nessa época do namoro da gente, e era um canto que tinha várias lanchonetes pra você ir comer lá e, tipo, todo mundo ia e ficava andando. É tipo uma praça pública cheia de bicho de alimentação. Hoje está acabado, inclusive está em reforma. As imagens só são da reforma porque não funciona mais. Ela vai ser revitalizada. Mas é isso, e a gente termina mais ou menos 5 meses. Eu morando em Natal, ele morando aqui. Eu vou em Natal, faço cursinho, faço faculdade de fonoaudiologia. Ele em Caicó, fazendo odonto e no IF. Em Mossoró, eu estudei em 2 cidades ao mesmo tempo. Então... E depois disso você abandona a faculdade, né? Aí eu abandonei a faculdade de odonto. Eu voltei para Mossoró para cursar outras faculdades, né? Na época, engenharia, CT aqui, no caso. E foi isso, a Rafa ainda estava em Natal e eu em Mossoró. Cursando CT. Cursando CT. E aí eu decido aplicar meu Enem, o Enem que eu tinha feito do último ano, para administração em Mossoró, na UFESA, na Federal daqui. E ele fazendo CT. Então eu passo e venho para Mossoró, morar novamente em Mossoró. E é aí que a gente volta a namorar, mais ou menos um pouco antes de eu oficialmente morar em Mossoró, a gente decide voltar a namorar. A gente nem considera esse término, por isso que a gente considera o início, que foram 5 meses. E aí, Felipe, aí em CT, eu acho que você vai o quê? Uns 2 anos de CT, né? Eu faço 2 anos de CT e aí eu tranco e vou para administração também. Inclusive, tranquei a administração também. E eu também tranquei a administração, vocês sabem, agora eu faço gastronomia, ou seja, eu tô no 3º curso, nenhum concluído anterior, e o Felipe também não concluiu nenhum dos 3. Nenhum dos 3. E aí, a gente tá na faculdade, fazendo faculdade lá, a mesma faculdade, e a gente decide vender brigadeiro. A ideia da gente era fazer uma lua de mel incrível, uma viagem super legal, porque nunca tinha viajado junto, então pra gente era importante que fosse uma viagem legal. E a gente começa a vender brigadeiro na UFESA. E aí, dessa venda de brigadeiro, que a gente bota uma meta, vamos juntar tanto pra poder pagar essa viagem. No início, a ideia da viagem era ir pros Estados Unidos, até porque a gente se conheceu num curso de inglês. Só que no meio do caminho, a viagem decide mudar e a gente decide fazer um cruzeiro. Inclusive tem, vídeo aqui no card desse cruzeiro. E vale a pena umas fotinhas também do cruzeiro pra mostrar como foi incrível. Foi um cruzeiro de 7 dias e quando a gente desce do cruzeiro, a gente fica ainda um dia em São Paulo. E a gente decide juntar esse dinheiro, né, voltando pra história, juntar esse dinheiro na faculdade, a gente bota uma meta, só que a meta passa muito do quanto a gente imaginava. E a gente vende e decide, depois de um tempo, abrir a primeira doceria, que é na sala de uma casa, né, e dá certo essa doceria na sala da casa e a gente decide ir para o shopping. Abrir uma loja maior em um shopping, no único shopping da cidade, né, um shopping grande. E depois disso, a gente passa 3 anos no shopping, faltando 4 meses para estourar a pandemia. A gente decide romper nosso contrato do shopping, que era de 5 anos, a gente rompe com 3 anos e pouco. E quando a gente rompe o contrato, 4 meses depois de estourar a pandemia. Quando a gente rompe o contrato, a gente decide ter uma loja física, do lado de fora, no bairro, que é o bairro da nossa casa, que é um bairro muito bom. Então a gente reformou lá a loja, finalizou e abriu em dezembro. Em março fechou tudo, então a gente praticamente só 2 meses de loja. De reforma. E isso. E aí, depois disso, a gente decide fechar a loja, acho que depois de 1 ano aberta, e decide para delivery, que a gente vê que não vai demorar muito para voltar, e até hoje a gente tá no delivery, agora com o canal, né? Inclusive, o primeiro vídeo do canal, se você voltar lá, é um vídeo na nossa loja do shopping, não é um vídeo de loja de shopping, mas é um vídeo que eu gravei lá na frente, falando do mac and cheese, do McFish e McChicken,
É lá na minha loja, é o primeiro vídeo do canal. E depois, quando a gente intensifica o delivery, a gente começa a fazer mais viagens, a gente decide criar o canal e falar sobre isso. O nome do canal, eu vou fazer um vídeo específico só sobre o nome do canal, mas tem a ver com a doceria, tem a ver com o momento que a gente tá fechando a loja. E a gente fez uma história bem resumida, né? Obviamente tem muito mais coisa pra contar. Tem muito mais coisa, lembrando a curiosidade aí pra vocês, é o nome Casamento de Brigadeiro, que é o nome da nossa primeira doceria. E única, né? Mas que agora a gente tem um açaí. Mas a doceria ela se chama Casamento de Brigadeiro, porque a gente vendia brigadeiro pro casamento. E Felipe fala pouco, né? Porque eu fico interrompendo, não é porque ele fala não, viu? Mas eu queria que ele falasse. Muito pouco. Ele é assim mesmo na vida. Mas é só isso, foi só um resumo da nossa história. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um like ou um dislike, faz um comentário, compartilha esse vídeo pra alguém. Fui!